Olá, gente, boa noite, bem-vindos à Neurodiversidade Consciente. Hoje a gente vai continuar na perspectiva de trabalho em neurodiversidade e temos a Ellen, que vai falar sobre esse tema com a gente de maneira maravilhosa e fantástica. Ellen, é contigo. Se apresente. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer, meu nome é Ellen, né? Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, trabalho no RH aí há cerca de 10 anos. E hoje, né, também atuo aí na clínica psicológica com cuidado a neurodivergentes, né? E aí eu faço esse jogo duplo, tanto como RH como terapeuta. Muito bom. E como você está ligado a RH, como é que você relaciona uma coisa com a outra, desafios, possibilidades? Eu sei que é muita coisa, né? A gente não vai ter tempo para falar tudo, mas é só para trazer a importância disso. Bom, a sua pergunta foi muito ampla. Você pode ser um pouquinho mais específico? Claro, claro. Vamos trazer exemplos, então, para no dia a dia. Traga um ou dois desafios da neurodivergência e potenciais que a gente pode retirar disso. Tá. Bom, eu acho que, enquanto RH, um dos maiores desafios da neurodivergência é ter a sensibilidade de entender o colaborador, né, aquela pessoa, o candidato, e o gestor que está ali com ela, porque cada neurodiversidade, né, cada coisa atípica vai ter um pró e um contra, né, vamos dizer assim. Então, vai ter ali a parte que vai precisar de um apoio, de um suporte maior, mas também vai ter uma parte que vai brilhar lindamente, assim, né, e ser o preferido ali do setor. Então, eu acho que uma coisa muito importante é entender, assim, qual que é a lógica, né, desse encaixe primeiro, para não colocar, por exemplo, alguém com uma extrema rigidez cognitiva, com uma limitação muito grande, para atender público e demandas diversas o tempo inteiro e não ter nenhuma rotina, né? Então, assim, eu acho que esse é um dos primeiros desafios gigantescos que o RH tem. E um outro desafio muito grande também é esse posicionamento mesmo, né? Essa visão de como fazer esses processos, de como fazer com que haja uma adaptação do time como um todo, né? E aí não é só a neurodiversidade ela entra como, vamos dizer assim, algo, um toque especial, né? Mas o neurotípico, ele também precisa disso, né? Então, assim, como fazer aquele time funcionar, como fazer aquele processo dar certo, o que precisa ser de encaixe, né? Como fazer esse encaixe mesmo que estão ali. Então, assim, é muito interessante porque existe uma diferença, por exemplo, muito grande do discurso inclusivo e a inclusão funcional. E eu acho que o RH ele encara muito isso, né? O que é um discurso inclusivo, o que é uma inclusão funcional, né? Como que esse processo está sendo estruturado, o que é real ali dentro, sabe? Entendi. Então não basta ter uma pessoa presente ali. Existem processos que precisam acontecer para a gente tornar isso uma ação efetiva e com qualidade. Sim, isso é um fato, assim, né? Não há uma qualidade, uma efetividade se não tiver pessoas controlando por trás, né? Pessoas dando suporte, pessoas dando apoio, fazendo ali o link com a liderança, fazendo o link com o time, fazendo uma avaliação constante, né? Então, enquanto RH, isso é bem... Enquanto, ao mesmo tempo que é extremamente desafiador, é extremamente reconfortante também, né? O retorno que o neurodivergente dá, ele é muito grande para dentro de um time, né? Ele efetivamente vai trazer essa diferença. Então, como uma consequência disso, a gente não pode pensar em um único processo padrão de funcionamento da empresa. Não, isso é um fato que, assim, existem padrões em qualquer ambiente, em qualquer lugar, né? Mas isso tem que estar extremamente atrelado à cultura. Então, um processo muito interessante é a cultura da empresa. O que a empresa entende enquanto essa cultura? O que a empresa entende enquanto um processo real que vai fazer com que funcione aquilo dali, né? E o que da cultura dela também pode atrapalhar. Então, assim, o que é real, o que não é,
E a palavra cultura, né, parece uma palavrinha mágica, mas é muito assim, aquela realidade mesmo do discurso real e do discurso praticado. Muito interessante a gente entender isso. Porque o discurso real e o discurso praticado, a gente está falando aqui de comportamentos de comunicação, como que eu lido com coisas do dia a dia, como eu falo algo de maneira que o outro entende ou não, até para evitar esses ruídos que são bem típicos. Sim, com certeza. Muito legal de pensar isso. E a gente está falando aqui de processos, de discursos, de comportamentos, de competências profissionais no todo. Como que o desempenho tem uma conexão, né, nessa mistura toda? Bom, o desempenho, ele, por mais que ele seja individual, né, por mais que você tenha uma performance individual, você tem que entender que existe um time. Em qualquer lugar que você tiver, sempre vai existir um time. Então, assim, se você quiser ir longe, você tem que ir acompanhado, né? Se você quiser verdadeiramente que aquilo funcione, que vire um mecanismo, que seja produtivo, que tenha uma entrega, que tenha uma validação, você precisa de um time que faça aquilo funcionar, né? E times, de uma forma geral, sempre dão problemas. Eu acho que essa é uma realidade. Fazer encaixar, fazer essa funcionalidade rodar é muito desafiador, né, para as empresas. Né? Até mesmo se a gente pega um link ali, por exemplo, do NR1, que eu tenho que fazer as avaliações ali agora desse ambiente como um todo, né? O que aquele time está favorecendo para um ambiente de risco biopsicossocial? Uhum. Ou seja, quando a gente pensa nesse conjunto, se houver uma cultura organizacional que não comporta funcionamentos diferentes, em um modelo único, você perde talentos. Sim. E esse é um grande desafio, né, desse tempo atual, porque, assim, manter talentos é um desafio desde que se entende a realidade de empresas, né? Manter pessoas engajadas, manter pessoas com essa visão, com foco, com essa atividade real, né, com esse posicionamento. Então, quando a gente tem pessoas que precisam dessa manutenção e tudo, e eu não tenho esse olhar, eu perco, e é muito aquilo, né? Assim, existe o que é visível, o que é real. Nossa, eu perdi uma pessoa. E existe um processo como um todo por trás daquilo. Você não perde só a pessoa, você perde coeficiente da empresa, você perde dado, você perde estrutura, você perde parecer, você perde maturidade do time, né? Porque aí você vai repor aquela pessoa, você não vai achar alguém idêntico. E você não vai achar alguém que, por mais que a pessoa saiba tudo, a pessoa não sabe de cultura da empresa, a pessoa não sabe de processo da empresa, a pessoa não sabe de sistema da empresa. Né? O sistema é igual? É, mas cada empresa preenche de um jeito. Isso é um fato. Uhum. Ou seja, há peculiaridades até no processo de você incluir profissionais. Olá, Simone, boa noite. Olá, Olá, Simone, boa noite. olá, Ellen, boa noite, Rafa. Acabei de chegar de um evento da NR1. Ai, ai, São Paulo sendo São Paulo, tava um caos, o trânsito, mas tô aqui, Normal. continuamos. Chegou até rápido. É, Belo Ou Horizonte não tá seja, muito atrás, não, tá? Belo Horizonte está querendo alcançar muito rápido São Paulo, inclusive. A é, gente não queria, mas a gente tá chegando lá. tá chegando, né? Ah, é difícil, viu? Ah, bom. Tirando o trânsito à parte, vamos lá. É, Então, quando a gente pensa nas empresas, existe uma individualidade, existe uma construção do profissional ali dentro, existe uma construção do próprio profissional, pensando aí em carreira. Parte do que a gente pensa em carreira são as barreiras para o próprio processo de trabalho. Então, quando a gente pensa o processo seletivo, como é que a gente adapta ou considera a neurodivergência nesse processo? Então, existe várias formas de dentro de um processo seletivo, né? E hoje em dia, uma das que é mais aplicada e mais reconhecida, vamos dizer aí, são a avaliação por competência. Então, quando eu tenho uma avaliação por competência, eu tenho mapeado competências necessárias, eu tenho mapeado um processo necessário
dentro de um ambiente e eu vou buscar pessoas que mais façam uma adaptação àquilo. E eu vou... um fato hoje tudo é número. Né? Então, o RH também ele tem essa transformação de pessoas em números. Então, qual que é o grau de adaptabilidade daquela pessoa àquilo? E aí existe um olhar que é muito clínico de profissionais ali, né, do RH, é que, assim, o que dentro das competências que eu busco a pessoa conseguiu performar e o que não? O que ela trouxe uma senioridade, o que ela não trouxe? O que eu estou aberto para poder... qual competência é flexível? Qual competência vamos colocar assim, qual competência eu tenho a opção de desenvolver? Porque ninguém vem pronto, ninguém vem fechado, né? Então, não é um pacote assim, até mesmo pensando no que a gente falou lá atrás, de retenção de talento. Então, se eu estou substituindo alguém, eu tenho um pré-desenho, né? Ou se eu preciso de alguém, eu também tenho esse pré-desenho, que vai envolver habilidades, que vai envolver atitudes, que vai envolver conhecimento, que vai envolver técnica, que vai envolver comportamento. Então, isso está muito ligado também a esse ponto da neurodivergência, né? O neurodivergente, ele se destaca quando ele traz essas competências, quando ele traz esse processo. Por mais que ele não seja um encaixe perfeito quando a gente pensa ali no processo seletivo inicial. Mas isso é uma discussão muito interessante, porque, assim, quando a gente vê uma... Ixi, eu acho a sua imagem travou, mas a sua voz continua. Vai lá, uma hora ela vai. Então tá bom. Uma coisa interessante da gente pensar é que, assim, existe até uma figurinha muito usada antigamente, né? Que eram como se fossem 3 bonequinhos, assim, que montavam como se fosse um quebra-cabeça e tinha um quarto que, por cansar de não se encaixar em lugar nenhum, ele cerrava uma parte dele para ele se encaixar num lugar disponível. O RH, né, quando a gente pensa na indústria 4.0, quando a gente pensa na potência que a gente o que o mundo está virando hoje, né, a gente já está, inclusive, falando de outras linguagens, de outros acessos, de outras realidades. Quando a gente pensa nisso tudo, hoje a gente não quer que o profissional corte uma parte e faça algo assim, eu vou ter que me encaixar, eu vou ter que ser alguém, eu vou ter que... Né? A gente tem que procurar um profissional que tenha uma fluidez dentro daquilo. Então, não é necessariamente assim, alguém que vai se encaixar 100%, isso não é mais real. Tanto que a ideia da competência é isso. E eu entendo que hoje o próprio Ministério do Trabalho bateu muito na tecla, reformulou a NR1, porque assim, parece que, né, a NR1 acabou de ser lançada. Não, ela foi lançada lá atrás, junto com a CLT, ela é a primeira norma regulamentadora, ela existe há muitos anos, né? Então, assim, o Ministério do Trabalho reformulou a NR1 para mostrar, olha, não tem como mais você fazer as pessoas se cortar. Pensando nessa lógica do bonequinho, não tem como mais você fazer a pessoa cortar um pedaço para se encaixar dentro de uma realidade. Né? Assim, não é assim que funciona mais. Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante a ser pensado. Ou seja, um critério comportamental padronizado já não cabe mais. Pensando em regra psicossocial e nos transtornos. Não. Eu acho que isso não se encaixa mais há muito tempo. Quando a gente entende assim, o mundo evoluiu. O mundo evoluiu é a realidade de que tudo precisa ser reformulado. Empresas que ainda têm essa visão tão fechada, que ainda têm esse encaixe assim tão milimetricamente balanceado, são empresas que infelizmente estão fadadas a terem grandes perdas e talvez até acabarem. Porque se você não abre, né, se você não é maleável, se você não se torna alguém que tem uma percepção de mundo, uma percepção de si, para onde que você vai? O mundo atual não está mais aberto a ser tão intransigente, né? Nós não somos mais baby boomers. Faz todo sentido. E aí a gente está falando então de perfis diferentes. Perfis diferentes me lembram 3 coisas que são bastante importantes. O capacitismo, quando a gente fala em neurodivergência. A liderança, que vai ter dificuldade de interpretar diferentes formas de comunicação. E a sobrecarga sensorial, que são elementos presentes em várias indústrias, em várias empresas. Sim. Eu acho que em alguns ambientes a gente lida com uma coisa para além de possibilidades de abertura, né? Então, assim,
Quando eu tenho uma fábrica, por exemplo, rodando, que precisa de pessoas dentro de um processo, e aí a gente tem vários processos, como Six Sigma, Lean, né, Lean Manufacturing, que é a manufatura também, né, de uma forma geral. Esses desenhos, eles pedem protocolos. E aí, frente desses protocolos, eu não tenho muito o que fazer. Né? Assim, o meu protocolo ali pediu alguém que faça dessa forma. Eu vou precisar mexer no protocolo, mas tem coisa que não dá para mexer. Isso é uma coisa. Outra coisa é essa rigidez do é impossível eu fazer com que as coisas sejam diferentes. É impossível que algo mude. Você tem que agir assim, pronto, acabou. A gente chama de viseira, né? Isso daqui, você vai olhar para cá, você vai fazer assim, seguir assim, e é isso, pronto, acabou. Uhum. Ou seja, quanto mais fechada a visão, mais limitado também fica a minha empresa, a minha instituição. E processualmente falando, é porque assim, aí existe uma barreira muito interessante, né? Que, por exemplo, são as normas regulamentadoras. Então, são as ISOs, são as OSAs, né? Que são dentro de um ambiente corporativo, dentro de um ambiente mais amplo, são dados necessários. Então, por exemplo, a 14001, que é a ISO da qualidade, ela vai trazer padrões claros de coisas a serem seguidas. Então, como que eu faço um documento, como que eu processo um documento, o que que eu gero daquele documento, qual que é o meu padrão a ser feito de uma coisa, né? Só que a própria norma, ela deixa claro que padrões podem ser mudados. Se eu identificar que aquilo não é o ideal, né? Eu vou lá e altero. Sim. Tem até um exemplo que a gente viu, que quando a gente vê medicamentos, tem que ter o rótulo. Só que se você pegar o rótulo e escrever com uma letra feia, dá na mesma. Você seguiu a regra, mas você não seguiu a mesma coisa da regra. Até para evitar essas interpretações de uma coisa pela outra e no final você não cumprir aquele processo. Sim, com certeza. Então, quando a gente pensa nisso, a gente passa até a reinterpretar. Por quê? Muito do que atribui-se ao profissional é uma barreira estrutural. E aí vem um outro aspecto que me chama muita atenção, que é nem toda competência ela vem pela comunicação social ou extroversão. Há competências que aparecem no silêncio, numa atitude, em outras vias que são tão importantes quanto. Sim, mas eu acho que uma coisa interessante de você pensar é que, assim, a competência, por mais que ela surja, por ser competência, é treinável. Toda competência está associada a um comportamento e é treinável e ensinável. Se não for treinável e ensinável, não é competência. Então, esse eu acho que é um fato muito importante. É claro que o nível de senioridade que a pessoa vai alcançar naquela competência, né? Aí é o que tem uma limitação, por exemplo, falar outro idioma. Se a gente for pensar assim, é ensinável. Agora, o que eu, Ellen, vou conseguir dominar do inglês? Será que eu vou ser fluente um dia? Isso demanda de mim. Mas a competência em inglês é ensinável. Uhum, faz todo sentido. E existe um potencial, uma característica individual. Falando em potencial e característica individual, o que um neurodivergente pode agregar neste processo da empresa? Deixa eu só fazer um parênteses antes, né? Claro, essas características individuais, né? Eu tinha uma amiga que trabalhou numa grande consultoria e eles tinham um processo seletivo rigorosíssimo, com aquele monte de testes, provas de inglês super complexas, né? E aí passava-se as pessoas e montava-se a equipe. E aí, essa minha amiga, ela comentava que a equipe era formada por profissionais do mesmo estilo, porque para passar naquele processo acabava se recrutando, né, pessoas com o mesmo perfil. Então, aí não tinha, como era uma consultoria, era pessoas assim, foco no resultado, né, foco no problema, aí não tinha um mais estratégico, mais organizador, que parasse, né, para pensar antes, né?
E a gente ficava observando, né, essas formas, né, de padronizar processos seletivos, né, em relação a essas competências. Aí eu pensei nisso, né, porque geralmente tem aquelas dinâmicas para você se vender, falar algum personagem que você é. Pessoas que são mais extrovertidas acabam se saindo bem, né? E você acaba perdendo, né, esses talentos, né, que não têm essas habilidades de comunicação interpessoal tão desenvolvidas que, se nós formos pensar, né, no espectro das inteligências, né, em todas as características, né, é uma única, né, característica, e tantas outras que se precisam, né, para desenvolver um trabalho, né? Justamente. E é muito interessante porque, assim, né, o que a neurodiversidade agrega, pensando nessa lógica? Isso que você trouxe, é um raciocínio de outra forma de resolução de problema. Então, é aquela figurinha que a gente usa muito, por exemplo, para ensinar crianças sobre comunicação. É 6 ou é 9? Se eu tô aqui, eu vejo 6, se eu tô aqui, eu vejo 9. Não, exatamente. E aí, se eu tenho um time inteiro vendo 6, lá na frente você tem um peso. Então, e realmente, quanto mais engessado, quanto mais protocolar, quanto mais focado estruturado, né? Estruturado, mais você gera o mesmo perfil de pessoas. Você alcança o mesmo perfil de pessoas. Isso é muito interessante. É muito interessante. E eu lembrei de outras duas experiências. Quando eu fazia pedagogia, nós tivemos contato com uma ONG que colocava pessoas síndrome de Down no mercado de trabalho. E era um trabalho fantástico, patrocinado por grandes empresas, né? E aí eles foram dar palestra na faculdade e era muito interessante que, assim, né? Porque quando eu conheci, na época do magistério ainda, você via aqueles Down na PAI, fazendo aqueles serviços de colar adesivo em brinquedo, não sei o quê. Já essa ONG era um outro olhar. O Down trabalhava no que ele gosta, no que ele queria. Não era assim, tem esse trabalho, serve para Down, vamos colocar eles, né, nessa função. Não, tinha. Eu lembro que na época tinha uma que trabalhava na Daslu, um trabalhava na Credicar e uma outra trabalhava num colégio grande, chique aqui em São Paulo, na biblioteca. E ela falava que ela organizava todos os livros, os alunos vinham, bagunçava tudo, mas ela gostava disso. A que trabalhava na Daslu gostava muito de moda. E aí ela arrumou esse estágio, né, na Daslu. O que trabalhava na Credicar já tinha trabalhado em outras empresas grandes, inclusive ele estagiou na Johnson & Johnson na mesma época que eu. Eu conheci ele lá. E era muito interessante. E eu lembro também da época que começou a ser implementada a lei de PCD, que as empresas tiveram todo um processo que elas queriam adequar todo mundo que tinha alguma deficiência, mas que foi contratado normal, né, para contemplar a lei, né? E que também tinha essa questão. Eu ouvi na época que uma pessoa ela era surda e ela foi contratada e colocaram ela numa baia que ela ficava de costa para o ambiente. E ela, né, com a deficiência auditiva, né, sem ouvir sons, voltada para uma parede, né? Então era uma adaptação muito simples, né, de se fazer, né? Que era só, né, mudar a posição, né, ou mudar ela para uma outra estação de trabalho, né? E aí me remeteu, né, todas essas questões, né? Porque elas são, né, como eu sempre digo, né, cada ser humano é único, né? Dependente da neurodivergência, de deficiente ou não, gente com os nossos gostos, né? Que nem esses exemplos que eu dei da síndrome de Down, né? Cada um, né, na sua área de interesse, cada um com as suas características, né? Isso que eu acho que é o que a gente mais tem a ganhar, né? Olhando para a neurodiversidade, né? E a NR1, né? É trazer essa diversidade de perfis, independente de neurodivergente ou não, adequar o que eles já têm e desenvolver essas competências que são treináveis, né? Com certeza. Isso passa muito, né? Até mesmo pensando assim na criatividade operacional, na inovação, né? Assim,
é aquilo que você trouxe. Se eu tenho várias pessoas que vêm de várias formas, vários contextos, eu vou agregar muito no meu produto, no meu valor final. Porque tá todo mundo fazendo igual. Aí, de repente, alguém olha e fala, isso pode melhorar. E aí entra hiperfoco, perfeccionismo, né, que a neurodivergência traz muito. Entram várias outras coisas que vão fazer com que o processo seja muito melhor. O processo seja alinhado, o processo seja redesenhado, né? E de uma forma clara, de chegar e falar assim, olha, estive aqui pensando no seu processo e ele tem um furo aqui, né? Um gap aqui. E aí, em cima disso, eu tenho essa proposta. Desse jeito, já traz o processo pronto, desenhado, uma reformulação, uma inovação, uma nova etapa, uma nova cara, é muito isso, sabe? E é necessário até ter uma abertura para ouvir isso também, porque também não adianta a pessoa trazer essa resposta que trará resultados e ser rechaçada, ou até ser demitida, ou qualquer outra coisa por essa atitude dela, que é basicamente a perda de talentos. A mudança de paradigma tem que ser cultural e na sociedade em geral, e não só no mundo neurotípico ou na educação, que nem já vem acontecendo há alguns anos, tem que ser uma mudança cultural e social, né? E você trazendo isso, né, Simone, foi uma das primeiras coisas que eu falei, assim, a gente precisa entender a cultura da empresa, o quanto a cultura está aberta e é adaptável e é formulável para isso, e o quanto aquela cultura ela vai fazer a realidade, né? Porque, assim, dentro do que você trouxe, equipes homogêneas tendem a repetir soluções iguais. As equipes heterogêneas, elas vão trazer soluções diferentes. Então, assim, o quanto da minha cultura, enquanto empresa, está verdadeiramente disponível para uma mudança, né? O quanto que eu estou aberto para ter novas oportunidades, novas pessoas, novos processos e afins. Uhum. E aí a gente traz a seguinte questão com isso. Eu preciso me abrir. Não é uma opção ficar fechado. Não, se a empresa quiser continuar competitiva, se ela quiser agregar esses talentos, que é uma questão impactante hoje. Quando a gente pensa no universo da TI e inteligência artificial, tem 6 ou 7 profissionais no mundo que estão sendo pagos um valor muito alto, pagos pelo talento e pelo conhecimento deles em IA. É um exemplo na maior escala possível, provavelmente, hoje, em termos de profissional. Mas isso vale para qualquer campo profissional. Sim. E é aquilo, né? Ambientes diversos, né, que aumentam essa inovação, vão trazer essa adaptabilidade, vão fazer uma nova leitura do cenário, vão promover pessoas também. E é muito único, assim, o quanto que uma pessoa que se sente confortável naquele ambiente, que se sente feliz, né, que é, por exemplo, que a NR1 está batendo, né, é nisso, né, você se sentir bem, é você não acordar de manhã e ter uma crise de pânico, porque você tem que trabalhar. É você receber uma mensagem do seu chefe, já subir aquele frio na barriga, aquele trauma de, nossa, e agora? Né? E o neurodivergente, ele tem a tendência a sentir isso, assim, muito, em uma larga escala, muito maior do que, né, o neurotípico. Então, assim, eu brinco que, às vezes, não é a agulha no palheiro. A agulha no palheiro ainda é confortável de achar. Mas e a palha no agulheiro? Quantas empresas por aí não estão sendo agulheiros e mandando as pessoas procurarem a palha, né? Justamente. E com tudo isso que a gente tem para mostrar hoje tem solução, gente. Dá para lidar com isso, é possível resolver essa questão. Estamos aqui para isso, inclusive. É parte da ideia do que estamos querendo trazer aqui. Algum complemento de vocês, meninas, antes da gente ir encaminhando? Não. Então, eu acho que... Desculpe, eu só acho que, assim, muitas pequenas empresas, principalmente, às vezes têm a visão, assim, de que, nossa, eles falaram muito bonito, mas como que eu aplico isso? Que foi um pouco do que você trouxe, né, Rafa? É possível. É possível. É possível através de um olhar, é possível através de um momento. Eu sei que nas próximas lives aí, né, muitas coisas vão ser tragas também sobre NR1, sobre os mapeamentos, sobre os processos, né? Então, assim, eu acho que uma coisa bacana para a gente fechar e caminhar para esse encerramento
é possível que isso se torne real, né? Você que às vezes é um pequeno empresário, né? É um micro e pequeno empresário, é alguém que está começando esse empreender e aí está começando a agregar pessoas, não sabe muito o que faz, né? Ou você que está começando num time também, numa liderança e fala, e agora, o que eu vou resolver com isso? Né, eu acho que é isso, é possível, né? A gente está aqui disponível, acompanha as próximas lives também, né? Vou deixar o Rafa fechar aí, mas assim, calma, é possível. Justamente. Com esse belo discurso final, nos acompanhe na próxima semana que vamos começar a trazer respostas para vocês.